Bom dia! Boa tarde! E boa noite, meus amigos. Geração encorajada pra continuar o quê? Plano de salvação. Plano de salvação, parte Plan 2. of Salvation. Acabamos de gravar a parte 1. Você tá vendo a parte 2 depois de uma semana, mas enfim, isso não O importa. problema é seu. Não, tô brincando. Cara louco. Tô brincando. Enfim, já pega seu caderno de novo, já prepara. Você parou no tópico sacrifício e perdão, que é o tópico 3. Nós falamos do tópico 3.1, que são profecias sobre Cristo. Perfeito. E nós entraremos nos Agora próximos em tópicos. Cristo. Agora nós vamos entrar em Cristo, no tópico Mas antes, 3.2, a vinda de Cristo, mas o John tem uma explicação pra ser dada. eu falei no podcast passado, que foi gravado há 10 minutos atrás por nós, que tinha um versículo específico que falava que Jesus não tocaria na terra. Só que não tem um versículo específico, que foi um estudo que eu fiz, eu cometi um equívoco, não existe um versículo específico falando sobre isso. Só que o mundo jaz no maligno, o mundo tem pecado, o mundo tinha trevas, o mundo é pecado em si. Então se Jesus, sendo santo e glorificado na volta dele, tocar no mundo, o mundo explode. Não, tô brincando, não sei se ele explode, mas ele... Eu não sei o que acontece, né? Não tem como saber o que acontece, mas... causa uma destruição, porque a santidade de Deus, ela é tão poderosa, ela é tão digna, ela é tão louvável, que ela pode destruir a terra simplesmente com um toque de Jesus. Exatamente. Então o John não falou uma heresia. Ele só falou Ele de só- um eu só- versículo que não existe. Mas é Exato. porque não existe versículo específico. Exato. Mas não, a não Bíblia chega a ser uma traz. heresia. A Bíblia traz exatamente O isso. contexto. Isso, o mundo jaz no maligno, e Jesus é santo e perfeito. E, como a gente falou, a presença de Jesus não coabita com o pecado. Mas continuando então o plano de salvação, a gente parou na profecia sobre Cristo e agora a gente vai entrar na vinda de Cristo. Algo bem rápido a ser comentado. E nós temos ali os 4 evangelhos que contam a história de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. João. E aí, nós temos o entendimento também, curiosidades. Mateus e João são os únicos discípulos, Marcos e Lucas são apenas testemunhas de relatos que eles foram ouvindo. Testemunhos Lucas, oculares. Marcos é o livro mais acreditado em questão de números e fatos acontecidos. Mateus, ele traz coisas que ele viveu com Jesus. João traz uma perspectiva do Deus que é Jesus, a espiritualidade Filho de completa, Deus. o Filho de Deus. E Lucas era um médico que traz uns detalhes muito mais científicos e muito científicos e muito importantes para você O entender que deixa o uma evangelho. leitura muito mais, tipo, envolvente, né? Exatamente. Pelo menos pra mim, que gosto muito de ciência e tal. Então, exatamente. Então, quando falam, os 4 evangelhos são tudo igual. Não, né? Até porque João 4 não tem a história de João 4 João, da mulher samaritana. a maioria do que tem em João, por exemplo, não tem nenhum não dos tem outros nenhum dos evangelhos. outros. Você não vai encontrar Logo leia João. o Sermão do Monte em outros evangelhos, a não ser Mateus. Exato. Então, e assim vai indo. E aí a gente tem, então, Jesus, ele nasce, né? A gente tem Mateus 1, que é a primeira parte, é a genealogia de Jesus, que é baseada em José. Nós Mas eu temos gosto também da versão de Lucas. Lucas 2, que provavelmente é a genealogia baseada em Maria. Exato. Eu ia falar uma loucura aqui. A nossa... Em Maria, cala a boca. Maria. E aí nós temos os evangelhos sendo contados, nós temos o entendimento de que Cristo Jesus, ele vem a essa terra, ele vive uma vida sem pecado, manifesta o reino de Deus e realiza milagres e ensina com autoridade. E é algo que eu gosto muito de falar, que é, em tudo ele foi tentado, mas em tudo Ele se despiu de sua glória. Eu não vou deixar você terminar essa frase. ele venceu. Droga. Ele se despiu de sua glória. Logo, ele sofreu todas as tentações que você sofre. Logo, ele sofreu todas as tentações que eu sofro. Ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi espancado, ele foi julgado, ele foi criminalizado, ele foi marginalizado, ele foi escravizado, ele foi tudo que dava pra ser feito no seu lugar. É. E sendo um humano como você é. Só que ao mesmo tempo que ele era humano, Ele era o próprio Deus. era o próprio Deus. Mas é por isso que Ele tinha a identidade de Deus. Ele não tinha os poderes de Deus. ele é o cara que mais vai te entender. Ele sabe exatamente o que você tá Ele é sentindo o ou sumo passando na sua vida. sacerdote perfeito, de acordo com Hebreus 4. Ele é o sumo sacerdote perfeito porque ele se compadece das nossas dores. Ele entende as nossas dores. Exatamente. E aí a gente tem que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29, João Batista. Ele que Vai escreveu o livro trazer- que morreu. Ó, uma curiosidade bíblica ainda mais da hora, tá? Esse cara aqui, ó, teve a cabeça arrancada e botada num prato de prata. Onde é que ele tá agora? Costurou a cabeça e tá vindo fazer podcast. A hora demais. Era louco. Então assim, João Batista responde
a pergunta feita por Isaac lá em Gênesis, que é: Pai, nós temos a Cadê? lenha, nós temos todas as coisas, Cadê o onde sacrifício? está o cordeiro? E Abraão fala: Deus há de prover para si um cordeiro. E aí, quando Abraão, depois de ir apunhalar Isaac, não aparece um cordeiro, aparece um carneiro para ser sacrificado, porque o cordeiro há de vir aqui no Novo Testamento Uau. para tirar todo o pecado do mundo. Não. Pelo amor de Deus, se tu não deu uma salva de palmas na sua casa aí, você tá maluco. E aí, essa é a vinda de Cristo. Ele vem e ensina durante 3 anos e meio. Ele vive durante 30 anos no anonimato completo. Nós temos registro do nascimento, nós temos um registro da adolescência de Jesus aos 12 anos, que Que é o batismo? É o batismo? Nas águas? aos 12 anos que ele está ensinando no templo, porque ele se perde dos pais. Mas ele também tem o batismo. O batismo é aos 30 anos, mano. Com João Batista. Aos 30? Meu Deus do Meu céu. Deus. Eu vou ter que ensinar a Bíblia de novo pra essa criança. Perdão, pessoal. E aí, a gente não tem mais nenhum registro dos 12 aos 30 anos de Jesus. Aos 30 anos, Jesus ele reaparece, indo até João Batista, se batizando, honrando o ministério de João Batista. Após o batismo dele, ele vai ao deserto, é tentado, e após as tentações, ele começa a convocar os discípulos e começa a ensinar e a efetuar os seus milagres e maravilhas. Eu acho muito legal também de falar, só situar um ponto, que os discípulos eles são selecionados quando Jesus prega a primeira palavra dura dele, né? Não lembro. Isso lembra? Que é na parte, na mesma linha, quando Pedro fala que para onde iremos, o Senhor tem as palavras de vida eterna. Depois. Sim, depois que ele fala a palavra dura, que é a palavra do toma é sua cruz. Se eu não me engano. Não, mas aí eles já Não. estão andando com Jesus. Sim, mas é que tinha uma grande multidão, não tinha selecionado os 12 Ah, ainda. sim, tá. Entendeu? Aí a partir dessa palavra dura foi selecionado, tipo, porque eles ficaram mesmo na palavra dura, entendeu? Meu Deus, onde é que foi parar isso aí? Não, é que é bom trazer o contexto histórico, tipo assim, Vai lá. Jesus ele seleciona os 12, mas existiam muitos outros que andavam com ele. Tanto que a gente tem em Lucas ali, por exemplo, os 72 discípulos. E aí quando Jesus ele traz essa palavra de que é uma palavra muito dura sobre a questão do negar-se a si mesmo, a questão do que você precisa comer o pão da vida, que é o corpo de Cristo, o sangue de Jesus. Isso. É nesse ponto que ele já tinha os 12, mas existiam muitos outros juntos. Mas os era como se 12 fosse uma multidão só que Isso. seguiam ele. Mas os 12 mais próximos, eles continuaram firmes, mesmo com as palavras duras. É muito bom trazer como, tipo assim, os primeiros discípulos foram chamados, que é Pedro, João, André e Tiago. Isso. Que era Pedro e André, Jesus ele fala assim, vem que vocês vão ser pescador de homens. E eles largaram os barcos, ou seja, largaram tudo que eles tinham para fazer e foram seguir Jesus. João e Tiago largaram o pai e o trabalho para seguir Jesus. Ou seja, muitas vezes nós vamos ter que sacrificar as coisas que nós temos em nossas Perfeito. mãos para seguir a Cristo. Não quer dizer que você tem que largar teu pai ou tua mãe, enfim. Mas se Sai de Jesus casa. pedir, você vai ter que fazer isso. De novo! Mas Enfim. o que eu quis trazer só é que eles foram forjados em Jesus na palavra dura. Exatamente. Isso que Porque eu quis o trazer. evangelho não é mole, não é moranguinho, É. tá? Só. Uma parte de moranguinho. Tem uma parte moranguinho. Enfim. Uma parte de moranguinho. Então, a gente tem essa vinda de Cristo e aí a gente vai pra parte triste, que é o sacrifício Amor. de Jesus. Esse ano tem The Chosen na crucificação. Eu não estou preparado. Tá bom? Tava no Tom. Tava? The Chosen no Jerry. Ah, Enfim, o cara até ficou eu até envergonhado. emocionado. Nós temos então o versículo central da Bíblia, meu versículo favorito, por mais que já é clichê. É o meu versículo favorito porque é o versículo central da Bíblia. João 3,16. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a Ele vida eterna. E aí nós temos também 1 Pedro 2,24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, confirmando em Isaías 53, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Sarados. Então, Jesus, ele veio nessa terra e ele então entra nesse sacrifício. Que é para deixar muito bem claro, ele não queria. Coração do Nós, Getsemane. nós temos em Lucas 23, 23? 22. 2. 22, 23, Foi isso? 23.
Calma. 22, Calma. assim, tá demorando. Eu tô aqui, assim, Não, sabe? calma. Assim, só se quiser. Calma. 23, versículo 44. 22. 22, versículo 44. Ele não achou ainda. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor eram como gotas de sangue que caíam ao chão. A gente tem aqui Jesus no Getsemane, ele orando, pedindo, Deus, eu não quero. Quer não. Por favor, meu bom. Por favor, meu painho. Por favor, meu Deus. Meu painho, Ó, pai. tire essa bomba de mim. Não. Mas ele fala no final, contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. E aí que acabou, né? E aí ali tem o relato do gotas de sangue, que a gente até comentou no podcast, que é um nível de estresse e pressão absurdo Ansiedade, que existe, tudo. porque ali ele já estava carregando o pecado da Tudo ao humanidade. extremo. Tudo ao extremo. Tudo Da ao humanidade, eu falo que já existiu e que existiria. E que irá existir ainda, né? Porque só até quando Jesus voltar. Exatamente. Então, ele é acusado injustamente e ele vai até a cruz. Então, mas há algo muito importante a ser dito. Jesus não é uma pessoa boa. Jesus, ele não é um bom profeta. Jesus, ele não é um bom conselheiro. Jesus não é um coach. Ele é o. Ele é o Deus. Ele é Deus. Jesus não é... Não vou falar um também, porque senão. Não, ele é Cara lá. o Deus Os cara lá vai eterno, complicar. aquele que era, que é e que há de vir. O pai. Tem o pai e ele é o filho. E tem o Espírito Santo, da Tem o Trindade, que é o Espírito dele. Uhum, Perfeito. é isso. Então Jesus, ele é Deus. Perfeito. E aí a gente às vezes se pergunta, tipo, cara, mas como que Jesus morreu? Se ele não pecou? Porque o salário do pecado é a morte. Mas ele não tem pecado. Mas ele não tinha pecados. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Exatamente. Quem é esse que era sem pecado? Quem é esse que era sem Então pecado? como que e não Jesus condenou? morreu? Se ele não tinha pecado? Simples. Existia esse preço super alto pelas nossas vidas. Que a gente nunca pagaria. Que a gente nunca conseguiria pagar. 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 Que somente o próprio Deus poderia pagar. E ele pagou. Ele veio para pagar essa dívida. Trazendo sobre ele os nossos pecados. E é A por isso dívida, que... a moeda de troca no mundo espiritual, o que você falou? É o sangue. sangue. Então, ele se sacrifica, ele derrama o seu sangue, e a partir do seu sangue, que era um sangue purificado e sem pecado, ele pode nos purificar através Limpa disso. a humanidade. Ele limpa, ele rasga o véu que nos separava da Tabernáculo. presença de Deus. O véu que separava, Ah, não separa. não separa mais. Então, assim, eu não sei, cara, eu fico louco com isso, porque isso é maravilhoso. O Jesus, ele vai lá, ele não precisava ter feito isso, ele vai lá, ele morre, Ele escolhe fazer. ele escolhe fazer isso. Ele tem essa atitude, como fala lá em Filipenses 2, versículo 8, que é a atitude dele de humildade, de sair do seu trono de glória e vir até a terra, viver como um ser humano e morrer e tomar as chaves da morte. E depois de 3 dias, ressuscitar. Então, a partir do momento em que Jesus ele é sacrificado, crucificado como cordeiro, todo o sacrifício de animal ele é removido, porque nós temos aqui o sacrifício perfeito, onde ele morre como cordeiro e ressurge Como leão. como um leão. Da tribo de Judá. Então a gente encerra aqui a parte de sacrifício e perdão, porque isso acontece aqui. O sacrifício e perdão aconteceram. Jesus, temos toda a história do Antigo Testamento, que é o sacrifício animal, que é perdão dos pecados, mas vem o sacrifício perfeito que morre pelos nossos pecados e restaura a nossa possibilidade de nos encontrarmos com o Pai. O livre acesso ao Pai. Aquele fio que se rompeu. E minha- Yahweh? E aquele fio que se rompeu, da E a- minha alma até a Deus. Sangue santo costurou. Cristo em suas linhas de amor. Uau. Uau! Uau! Amazing, bro. Uau! Pena que eu E aí nós vamos igual para a quarta parte, penúltima parte, que é a restauração e então a missão. Missão, que a gente já falou no propósito. Que a gente já falou no propósito, é verdade. Então, se você não assistiu, vai lá assistir. Vai lá assistir. A gente nem vai falar Então sobre- anota aí quarto tópico, restauração e missão. Jesus ele morre, ressuscita ao 3º dia, e aí a porta da salvação ela é aberta a todos aqueles que creem de todo o coração Perfeito. e confessam com a boca a Jesus Cristo. É algo que eu ensino para todos os meus discípulos, que é Peço como que a gente é salvo?
Romanos 10, 9. Se confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e crer em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, somos salvos. É isso. Então a gente tem esse Só momento. que, ótimo ponto a se deixar claro. Crer de coração, acreditar no que você tá lendo. Logo, se em Lucas 9, 23, ele fala, tome a sua cruz. Se você crê de coração nessa palavra, tome a sua cruz. Tome a sua cruz e siga Jesus. Então, a gente tem esse momento que é a gente poder encontrar nossa salvação através de Cristo. Ele ressuscita. Ele passa 40 dias ainda aqui na Terra. A gente não sabe o que ele fez durante os 40 dias. A gente tem alguns registros, né, ali alguns da relatos, pesca maravilhosa e tudo mais. de Emaús. A gente tem o registro de Emaús em Lucas 24. Calma. 24, 13. Tamo bem. O cara tá bem. Em Lucas 24. E aí, a gente entra no livro de Atos. Atos 1, Jesus ainda está ali, é onde ele ascende aos céus, ele pede para que os discípulos permaneçam em Jerusalém, porque ele já havia dito lá em João 14, não sei, que ele enviaria o conselheiro, o famoso Espírito Holy Santo, Spirit. o famoso... Eu Ajudador, esqueci o nome, conselheiro. João. Hum. Eu esqueci o nome. E- Paráclito. O quê? Hebraico. Paráclito. Por isso que existe a paractologia, que é o estudo do Espírito Santo, que também é outro tema que a gente vai ter que tratar. Paráclito. Paráclito, que é o Ele conselheiro, aquele que aconselha. E ele que Espírito repousava sobre os reis de Israel e os profetas. O cara sabe demais, velho. Vem comigo, bebê. Não sei. E aí a gente tem então Atos 2, famoso Atos 2, que é a vinda do Espírito Santo. Porque muitas pessoas, inclusive um adolescente me perguntou essa semana, John, então antes de Jesus vir, não tinha o Espírito Santo? Ele não habitava em nós? Não. O Espírito Santo ele se manifestava em determinadas coisas específicas. A gente tem inclusive lá em Levítico ou Êxodo uma determinada pessoa que foi abençoada com um dom de artes através do Espírito. Êxodo. A gente tem em Êxodo, né? Pra fazer o tabernáculo. Era isso mesmo. Os construtores A do gente tabernáculo. tem quando o Espírito possuía alguns juízes para ali poder fazerem a sua obra. Nós temos o Espírito indo em Saul, primeiro rei, para profetizar, enfim. Nós temos muitas coisas. Quando Samuel unge Davi. Samuel unge Davi. A gente tem muitos exemplos do Espírito Santo se manifestando, mas ele não habitava em si, em nosso meio, por conta que a gente não tinha esse livre acesso que Jesus nos trouxe. Então a gente tem em Atos 2, após tudo isso, a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Para deixar claro que essa vinda do Espírito Santo não foi exclusiva em Pentecostes. Ele pode acontecer a qualquer momento. Novamente, basta você buscar verdadeiramente. Então, nós temos essa vinda em Atos 2, e aí a gente começa com as 3 obras do Espírito. Algo muito importante no plano de salvação. Que a gente tem todo o caminho, né? Houve a criação, houve a queda, houve o plano do sacrifício de Cristo, e após o sacrifício, agora, nós estamos vivendo essa parte. A oração e a missão. E a missão, nós estamos vivendo aqui. Que é aí quando o Espírito Santo Chega mais perto do microfone. quando o Espírito Santo Está agindo em nós. mas inaugura, cria, constitui a igreja. A igreja. E aí, a gente tem as 3 obras do Espírito Santo, que é você está salvo, está sendo salvo e será salvo. De catar, João. E será salvo. Não precisei nem falar, né? Então, vamos para a primeira parte, que é nós somos salvos, que é a justificação pelo Espírito. Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus ele restaura aquela ordem lá em Gênesis, que a gente nós somos justificados do nosso pecado através de Cristo Jesus. E a gente volta naquela questão do ser um com Deus, né? A separação que havia antes no Santíssimo Lugar do tabernáculo, hoje não há mais, porque é o véu que separou na morte de Jesus Cristo. E aí, Jesus já declarava isso lá em João 17:21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles sejam... que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então é por isso que Jesus mora em nós. Em espírito, nós somos justificados.
Então essa é a primeira obra do Espírito Santo em nós. Então, não pense que os discípulos eles eram beneficiados por viver com Jesus, perto de Jesus, sentindo o abraço de Jesus. O Espírito de Jesus está dentro de ti. Exatamente. Eles foram beneficiados, com certeza. Não, Mas- com certeza, Mas né? nós temos Mas a o gente tem um Espírito de benefício Jesus. muito grande também, ao Muito. mesmo nível de estar perto a perto com Jesus, vi- é estar dentro. eu vi Jesus um- tá dentro da gente. Eu vi um post muito bom, que a gente vai chegar pros caras do Antigo Testamento e vai perguntar como é que foi pra eles, né? E eles vão chegar pra gente e perguntar, tá, mas como é que foi teu Espírito Santo? Livremente, assim. Livremente, quando você assim. quer, Então é quando você busca. a dispensar. fácil. Segunda obra, estamos sendo salvos, que é santificação do corpo. Podcast Santidade, Podcast Santidade. está aí. Romanos 12:2, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus. A dicção tá em dia. Meu Deus. Então, por mais que nós somos por mais que nós somos justificados no Espírito, nós ainda estamos Sendo. nesse corpo. Nós ainda estamos nesse corpo. Esse corpo ruim. Nesse corpo que joga muito vôlei. Nesse corpo feito de carne que continua pecador. Não só vôlei, como futebol e basquete. O pai amassa. Exato. A gente continua. Basquete não, mas futebol e Eu vôlei. amasso no basquete também, ele sabe, ele tá se fazendo. Não, eu tô falando eu. Não sei jogar basquete. Tadinho. Não é nada. Somos justificados no Espírito, tô brincando. Estamos em um corpo feito de carne que continua a pecar. Então a gente tem lá que nele. A gente já falou, Gálatas 5, lá tem as O obras. próprio espinho da carne de Paulo. Exatamente, nós temos as obras da carne e o fruto do Espírito. É Paulo. É Paulo. O espinho na carne, né? Então, nesse passo aqui, a gente aprende a resistir. Aquilo que nós pensamos não é quem nós somos. A santificação, ela é o processo de se parecer mais Com Jesus. com Cristo Jesus, buscando o propósito original, que é se unir, Estar junto. conhecer o coração de Cristo, estar junto e ter relacionamento. Então, essa é a segunda obra do Espírito Santo em nós. Ele nos traz para a santificação do nosso corpo. Que essa luta entre a obra da carne e o fruto do Espírito, ela não se encerra até um determinado ponto. Que daí é Até- 2 pontos. Ou você morre, Ou você vê. ou você Ele. vê a O terceira obra do Espírito Santo. A A glorificação. glorificação. Eu ia falar salvação. Eu tô perdido. A glorificação. A É glor- quando Jesus desce. Quando Jesus ele Que é vai quando você recebe vir. o selinho na testa de salvo. Entendeu? Truco. 6. 1 Coríntios 15, 51, 52. Eis que eu lhes digo um mistério. Um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Já tomou toda a água. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Lembrei do vídeo. Você não vai poder ouvir o som da última trombeta, enfim. Pastor! Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados em quê? Em corpo glorificado. Glorificado, exato. Romanos 8:30, e aos que predestinou, não é predestinação à salvação, também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Predestinação aqui tá falando sobre a questão da igreja, tá? Quem vive em Cristo está predestinado ao céu. Não quer dizer que você, João, é predestinado ao céu. Se ele começar a se desviar e fazer cagada na vida dele, ele está predestinado Eu ao tô inferno. predestinado ao céu, pessoal. Entendeu? Eu sou o santo de Israel. Ah, pelo amor de Deus. É o quê, rapaz? Então, no corpo glorificado que nós receberemos, não vejo a hora, Em nome de Jesus. a raiz da iniquidade não vai mais existir, mano. Logo a nossa vontade de pecar não vai mais existir. É isso aí, cara. Vou embora. Eu vou embora. Então, cara, é esses 3 pontos que a gente vive agora a santificação. E é por isso que a gente fala que é muito importante, cara. Hebreus vai trazer que sem santidade a gente não vê a Deus. A santificação é algo muito importante. Fuja dos pecados. Cara, tem os seus dias, eu tenho meus momentos, cara, que a tentação ela vem muito forte. Vem muito forte. E se a gente se rende à tentação, cara, nós estamos perdendo essa oportunidade de viver em santidade, de conhecer mais a Cristo. Então, viva em santidade e em breve nós teremos nosso corpo glorificado, onde nós não vamos mais precisar passar esse perrengue de lutar contra o pecado. O pecado ele já foi vencido, mas ele vai ser vencido E outra, completamente. Além desse nosso corpo, ele nos atrapalhar para buscar a Deus e ter o pecado, ele nos limita ao que a gente pode ter acesso de Deus. Agora, na glorificação, irmão, é tudo. É a plenitude de tudo.
É andar montado num leão. E esse leão é o leão da tribo de Judá. Uau! Uou. Enfim, então a gente tem, nesse momento, né, a gente falou, esse é a restauração que Jesus ele traz através do Espírito Santo. Somos justificados, estamos vivendo a santificação e seremos glorificados. E aí a gente tem a igreja ali em Atos completamente estabelecida, e aí vem o seu propósito de pregar o evangelho Mateus a 8, todas as Mateus nações. 28. 18. 2. Dois. Kim Qua, Kim 2. 18. Mateus 28, 18. Vão e façam discípulos das nações, Pai, Filho e Espírito Santo, ensinando-os a obedecer aos leis e mandamentos. É, né? Acho que é isso. Deve ser isso aí. Né? Deve ser. Então a missão da igreja é continuar o que Jesus começou. Discipular, amar e anunciar o plano de salvação. É por isso que a gente falou, o John falou. Por isso que a gente tá te ensinando o plano de salvação. Por isso que o John falou no podcast anterior. Por isso que é muito importante você saber o que é o plano de salvação. E é isso, a igreja é estabelecida em Atos ali a partir do momento. Não surgiu. Pedro não é papa. Pedro não é papo. A igreja surgiu em Atos através de Cristo. Através do Espírito Santo. Exatamente. E aí nós vamos pro quinto e último tópico, coisa rápida, porque a gente ainda não viveu, né? E a gente espera viver, que é a glorificação e a nova Jerusalém. Ai, Apocalipse. Ai, Você não chega logo. Apocalipse. E aí a gente já vai. Aí, lembra, a gente Tô louco pra ver fogo caindo do céu. Tô louco pra ver meteoro chegando na Terra. Meteoro neles. Já vi esse vídeo. O vídeo dos dinossauros dourados. Meteoro neles. Meteoro neles. A gente tem lá então Apocalipse 21, do 1 ao 4. Tô esperando o John abrir Perdão. pra ele ler pra gente. Com a Vamos voz seduzente. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham se passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois todas as coisas antigas já passaram. Aleluia. Esse verso é muito bom. É a esperança. O tabernáculo de Deus entre os homens. Então, assim, é a santidade, onde as coisas passaram, mas as palavras de Cristo nunca passarão. E ele voltará para trazer a glorificação e a nova Jerusalém. O lugar espiritual junto ao reino material. Deus tabernaculando entre nós. E a gente... Então, sim, você vai ver, você vai viver tudo isso. Não vai ser só um espírito. Você vai ter o seu corpo glorificado, você vai ver as coisas, vai tocar nas coisas. E essa é a nossa esperança. Essa Através de todo esse plano que nós vimos, do tópico 1, que é a criação e propósito original, tópico 2, a queda e transgressão, 3, o sacrifício e perdão, 4, a restauração e missão, nós chegamos no 5, que é a glorificação e a vinda da Nova Jerusalém ao nosso mundo, onde a natureza, a criação de Deus será restaurada e ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E é algo que, cara, eu fico muito maluco, meu coração arde, porque essa é a nossa esperança. Cristo Jesus. Quando a gente fala, né, a esperança é a última que morre, realmente, porque Jesus é a nossa esperança, cara. A volta, as tribulações que nós passaremos, cara, nada disso importa mediante a vinda de Cristo Jesus. Então, se apegue a isso, né? Gaste a sua vida. Gaste a sua vida, cara. Gaste a sua vida a Cristo. Ou você vai ver ele vindo sobre as nuvens, ou você vai morrer e vai ser ressuscitado com um corpo glorificado. Vai acordar um dia, vai estar morto lá, vai acordar num dia qualquer com um corpo glorificado, num céu maravilhoso, e onde não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais dor, não vai ter mais nada. E vai viver feliz eternamente, velho. Então... E não só feliz, na plenitude da felicidade.
que é Cristo. Não é satisfazer os seus desejos, É, mas não. é Cristo. Não vai ter pecado lá, não. Pode ficar tranquilo. Então, John, faz pra nós um resumo rápido, assim. Como é que tu chegaria pra alguém? Você tem 2 minutos, 1 minuto pra explicar o plano de salvação de uma maneira rápida. Tipo assim, você não tem tempo, mas Tá, você vamos quer lá. explicar. Tá. Não precisa falar rápido, só fala Ser humano- declarado. O ser humano é criado a partir das mãos de Deus. Deus demonstra o seu amor e cria o ser humano. E aí, o ser humano ele é criado para subjugar, quer dominar e multiplicar na terra. Só que aí o ser humano, bobão, burro, faz o quê? Ele pega e vai lá e entrega para Satanás essa terra, que agora é dominada por Satanás, tanto até na citação da tentação do diabo a Jesus, né, no deserto, que vai dizer que Satanás ele tenta Jesus com o mundo, até porque aquele mundo já não pertence mais a Jesus, porque foi entregue para os humanos e dos humanos do homem para o diabo. E aí ele entrega, pelo pecado, ele entrega o subjugamento ao diabo. Olha. E aí Deus ele começa todo um processo para voltar a ter um acesso ao seu povo, voltar a ter uma comunicação, voltar a ter um relacionamento com o seu povo, que foi desde o princípio a vontade de Deus. E aí ele cria Israel, ele cria todos os métodos de governo para que os países e as pessoas conheçam o Senhor. Só que o ser humano não consegue, porque Israel toda hora demonstra a sua humanidade, a sua pecaminosidade, se prostituindo com os outros deuses. E aí Deus fala: chega, vai ter que eu para ir lá e resolver isso aí. Jesus vem, passa 33 anos da vida dele, 30 anos aprendendo, 30 anos se preparando para que 3 anos e meio da vida dele ele faça o ministério dele glorioso, o ministério dele que traz o reino dos céus à terra, traz a morte. Porque esse foi o preço que o ser humano carregou de tudo. Todos os erros, todas as falhas são postas naquele homem que veio por nós, para se sacrificar por nós. E aí ele se sacrifica, ele morre. Mas ele, até a morte dele, ele fala: Pai, eles não sabem o que eles fazem. Perdoa eles. O próprio Deus, Filho, tá falando pro Deus Pai: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Fica tranquilo, não pega pesado com eles. Porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Se eles soubessem o que eles estão fazendo, eles não fariam. Então, mostrando desde o princípio a nossa falta de visão e que Jesus abre os nossos olhos, como aconteceu no caminho de Emaús, ao partir do pão, em Emaús. E a partir dessa morte de Jesus, hoje a gente tem acesso a ele. A gente tem o livre acesso, porque o véu se rasgou e agora a gente tem o livre acesso. Através do sangue de Jesus. E através do sangue de Jesus, nós seremos glorificados, limpos e salvos e viveremos eternamente com o relacionamento de Deus. Por quê? Desde o princípio, Deus quis um relacionamento. Só que o ser humano foi tão ruim, Deus teve que se sacrificar para conseguir isso. Absoluto bíblico. E é isso. E que Jesus seja glorificado através de nossas vidas, que nós venhamos a ser esquecidos. Mano, 2 minutos não foi, não. Óbvio que não foi. Mas é porque ele gosta de falar. 10. A gente vai gravar no devocional, ele se passa, fica tipo, Meu Deus. ai, pra quê? Cala a boca. Não cala a boca. Mas é isso. Jesus, o plano de salvação se resume em: Jesus nos ama e ele quer nos salvar de nós mesmos. Ele te ama e ele se sacrificou para que todo aquele que cresce nele pudesse ter a vida eterna. Então nós temos essa escolha. E a vida eterna é essa. é conhecer. É conhecer a Cristo Jesus. De todo o nosso coração. Então, dedique sua vida a isso. Às vezes você vai ter os dias difíceis, vai ter os dias impossíveis. Semana impossível. A semana impossível, você vai ter isso. É impossível, cara, você não ter tribulação. Se tu não tem, é porque você tá fazendo alguma coisa errada. Você não tá vivendo. Não tá vivendo pra tudo. Cristo, porque viver pra Cristo é sobre ter tribulações. Sofrer. Mas o sofrimento É passageiro. é passageiro. E a recompensa é eterna. É eterno. Então,
Glória a Deus. Nossa. É isso. Esse é o plano de salvação. Isso é a base da sua fé. É a base da sua fé. Lembrando que tem muitas outras coisas que Meu podem Deus existir. do céu, velho. Mas a gente falaria por vários e vários vídeos. Então, A gente nem se pegou aos profetas menores. nem se apegou aos profetas menores. Então, pesquise mais, né? Tem um vídeo. O Conheça. vídeo que eu me baseei muito esse plano de salvação em uma pesquisa que eu fiz, eu mesmo, Nick e também no vídeo do Nick Moretti. Moretti. Tem uma pregação dele sobre o plano de salvação que eu também baseei muito, você vai ver muita coisa lá. Ele tem um vídeo no canal dele também falando sobre isso, então Até porque é uma busque coisa muito mais. importante, É velho. uma coisa importante, não tem, tem um outro jeito de falar. Não, cara, é assim, é o plano de salvação, é isso. É isso. Então, vai pra cima. É os Busca ao guri, Senhor, leia se sua arrependa Bíblia hoje dos seus pecados e viva com Deus. pra Jesus. Deus te Maravilhoso. abençoe. Manda esse vídeo pros teus amigos. Segue a gente, curte. E é isso, né? Valeu! É nóis.